Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Wannabe Nerd e Jetro.com.br. Vamos agora para o segundo filme do quarto dia, e este é o longa-metragem brasileiro que está no Festival de Sundance, chamado Marte 1, dirigido pelo Gabriel Martins. Marte 1, é um filme, além de brasileiro, é um filme mineiro, né? Se passa em Minas Gerais. Conta a história de uma família pobre, uma família negra. E também é importante aqui que, muito embora seja uma família negra, o filme não é um filme que está debatendo o racismo de uma forma direta, né? O racismo ele está no pano de fundo porque nós estamos falando ali da situação social de uma família pobre e negra. Então nós temos ali os aspectos culturais também da cultura negra, o tipo de música, o tipo de comportamento, as festas que eles vão e as coisas que estão acontecendo e quais são as perspectivas, né, da vida das pessoas. E nós seguimos então a história dessa família com um arco de cada um dos personagens. Temos então o seu Wellington, que é o pai da família, que é porteiro de um condomínio de luxo, há 4 anos sóbrio nos Alcoólicos Anônimos. Temos a dona Tércia, que é a mãe da família, a esposa, né, empregada doméstica e diarista, com todas as dificuldades que isso gera. Temos a filha mais velha, que é a Nina, Eunice, que está fazendo a faculdade de Direito. Então, quer dizer, já tem um salto, né, social muito grande em relação ao restante da família. E o Deivinho, que é o irmão pré-adolescente dela, né, ali no início da adolescência, deve ter uns 12, 13 anos, que é um craque de futebol em quem o seu Wellington deposita toda a esperança da família de que ele possa se tornar jogador profissional. Importante, tem uma participação especial do Sorin, né? Se você gosta de futebol e não sabe quem é o Sorin, você não entende nada de futebol. Bom, mas os cruzeirenses que estiverem vendo esse vídeo vão saber. O Sorin aparece no filme 3 vezes para seguir esse arco aqui do garoto jogando futebol. Só que o Deivinho, ele joga futebol, mas na verdade ele quer ser cientista, certo? O que torna, na verdade, o pai, o seu Wellington, o que seria o antagonista ali no filme, né? Bota muita pressão no garoto, tudo e tal, mas não necessariamente um vilão. Porque o filme, ele desenvolve o arco dos 4 personagens principais, cada um com seus dilemas e mostrando exatamente quais são os seus problemas, quais são os seus dilemas e quais são as suas motivações, o que está acontecendo com eles, né? O seu Wellington no emprego, a Nina, né, arranjando uma namorada, né, se assumindo como homossexual ou bissexual, isso não fica claro no filme, com conflitos geracionais, com a família, um pouco a mãe, um pouco o pai, em relação a qual o papel da mulher na sociedade, mas tudo isso colocado de forma orgânica no filme. O Deivinho, que o sonho dele na verdade é virar astrofísico e participar da missão Marte 1, né, que está programada para acontecer em 2030, e que não quer se tornar jogador profissional, mas tem toda a pressão do pai para se tornar jogador profissional. A dona Tércia, com o seu trabalho como diarista, e ela também em algum momento acaba sendo vítima, essa pegadinha acaba causando um trauma nela, que gera um certo grau de paranoia de que ela está atraindo coisas ruins. Enfim, ela tem um distúrbio de estresse pós-traumático. Bom, e o que o Marte 1 faz então é contar a vida dessas pessoas, né, com um arco bem fechado de cada um dos personagens se cruzando dentro da dinâmica da família. E é um filme com muitas camadas. Gente, esse filme tem muitas camadas. Tem a camada da crítica social mais direta, tem a camada da relação familiar, tem a camada da formação da identidade das pessoas, tem a camada de discutir o amadurecimento de cada um, tem a camada do conflito geracional, tem a camada do conflito social, e tem alguns momentos muito emocionantes nesse filme que eu tenho que dizer realmente que o filme me levou às lágrimas, pelo menos em 3 ou 4 momentos, e não foi porque o filme estava sendo melodramático, né? No meu caso, principalmente, é porque eu me identifiquei muito com o filme, especialmente por eles viverem na classe social e na cultura na qual eu vivi e eu cresci, né? Então, muitas vezes você vê assim, uma criança daquela classe social sonhando em se tornar um astrofísico, né? Parece algo impossível e estava proibida de sonhar, né? Proibidas de sair daquele mundo. Mas, ao mesmo tempo, esse filme ele já retrata as mudanças que a sociedade brasileira pelas quais a sociedade brasileira passou nos últimos 20 anos e mostrando que aqueles filhos já têm perspectivas maiores do que os seus pais tiveram e o esforço que os seus pais fazem para que os seus filhos possam progredir.
É um filme muito bonito, realmente, muito bonito, e sim, ele é um filme no qual não acontecem só coisas boas, acontecem coisas muito ruins com essa família, mas o principal é que no final ele dá uma gota de esperança, e essa gota de esperança é o suficiente para encher o nosso coração, certo? Filme maravilhoso, um dos melhores brasileiros que eu vi nos últimos anos. Ele me lembrou, obviamente aqui eu não estou colocando isso para dizer que o filme não é original, né? Mas ele me deu o mesmo sentimento que eu tive com Benzinho, né? Em 2018 também no Festival de Sundance. Mas Benzinho mais no sentido da relação familiar ali, né? Esse com uma crítica social mais forte, porque você sente o Brasil raiz ali. O diretor, na apresentação do filme, disse que esse filme era uma carta de amor, né, ao povo brasileiro e uma carta de amor também à comunidade negra brasileira. E eu diria também que é uma carta de amor ao cinema brasileiro. Por isso, então, deixamos aqui Marte 1 com 5 estrelas de 5 e tá empatado com Watcher nesse momento como o melhor filme que eu vi no festival. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe nas suas redes sociais, para você não custa nada e pra gente ajuda muito.